A Revolução Industrial foi uma transformação do modo de produção de mercadorias que iniciou-se no século XVIII, um período de evolução tecnológica, econômica e social que nos influencia até os dias de hoje. A Inglaterra, desde antes de ser o berço da Revolução Industrial, já era uma potência tanto econômica quanto naval. Com o Iluminismo, chegaram até ela os ideais do liberalismo econômico. O rompimento com a Igreja favoreceu sua burguesia e a Revolução Gloriosa foi importante para o princípio da Revolução Industrial, pois a Inglaterra era a única nação onde a burguesia ocupava o poder político. E assim, os princípios capitalistas ganhavam força em seu território. Antes da chegada da maquinofatura, a produção na Inglaterra restringia-se a 3 formas. A agricultura, que era a principal atividade desde a Idade Média com os feudos, em que trabalhavam boa parte dos camponeses. Ao artesanato, com o renascimento comercial e urbano, o artesão produzia sozinho ou com a família todas as etapas da produção. Cada produto final era único e levava horas até ser finalizado. E a manufatura, em que o tempo de produção se reduziu a minutos e cada artesão exercia uma função na fábrica, que geralmente era de posse de um comerciante. Máquinas eram utilizadas, apesar destas dependerem da gerência humana. Mas a manufatura têxtil, que tinha uma menor necessidade de mão de obra, tornou-se o grande alicerce da produção inglesa a partir do século XVIII. Ocorre então um êxodo rural dos que antes trabalhavam nas plantações, gerando mão de obra disponível nas cidades para transformar-se em força de trabalho nas indústrias. O mercado consumidor está cada vez maior, e a burguesia faz de tudo para atendê-lo. A exploração das colônias da Inglaterra permitiram o acúmulo de capitais. Elas forneciam-lhe matéria-prima e eram mercado para seus produtos. Para atender o novo mercado, surgem inovações tecnológicas. A partir do torno mecânico, máquinas e mecanismos como a lançadeira móvel, a máquina a vapor, a fiandeira mecânica e o tear mecânico aceleram a produção, que agora é feita em série, e a locomotiva e o navio a vapor aceleram o transporte de matérias-primas e mercadorias. A lenha e o carvão eram essenciais para gerar-se energia. O algodão na fabricação de tecidos e o ferro era fundamental na construção das máquinas e meios de transporte. Mas antes das inovações tecnológicas, a energia necessária era obtida através da força da água, que era abundante na região, e usada também para o transporte. A Inglaterra saiu-se bem posteriormente com o uso do carvão mineral, por ter jazidas acessíveis em sua ilha que barateavam a produção. Assim, o surgimento da maquinofatura operou uma radical transformação tanto econômica quanto social. O produto artesanal foi substituído pelo industrializado, e ao contrário do modo de trabalho artesanal, agora o operário tinha horário e exigências ao desempenhar sua função. Os trabalhadores exerciam somente uma pequena etapa na fabricação do produto final, e eram especializados em suas tarefas, apesar de estarem alienados do processo produtivo em geral. A desigualdade social é intensificada. O trabalhador geralmente não possui meios de comprar o produto que produz. A jornada de trabalho era desgastante, e os salários tão baixos que toda a família, incluindo as crianças, tinha de trabalhar para sua subsistência. Os sindicatos não existiam, e os trabalhadores não tinham forma de reivindicar seus direitos. Por causa das péssimas condições de trabalho e de moradia, com o crescimento desordenado das cidades, há um aumento na incidência de doenças e acidentes. É essa situação do proletariado durante a Revolução Industrial que faz com que ele comece a organizar-se em sindicatos e associações, mesmo que sendo duramente reprimidos. Surgem movimentos como o cartismo, em que uma carta foi redigida e enviada ao parlamento inglês com as exigências dos operários, que foram aos poucos sendo atendidas. E também o movimento do ludismo, este mais radical, em que os trabalhadores culpavam as máquinas por serem mais eficientes que os homens,
e como uma solução e forma de protesto, eles destruíam fábricas e maquinarias em benefício da valorização da força de trabalho. Os luditas, conhecidos como quebradores de máquinas, sofreram uma violenta repressão, sendo alguns manifestantes até condenados à forca. Assim como as transformações no modo de produção, que têm consequências práticas em nosso dia a dia, em tudo que consumimos e em nossa relação com o meio ambiente, já que a devastação ambiental é em sua maioria causada em benefício do lucro, e a poluição atmosférica acontece em larga escala desde o início da queima de carvão para a obtenção de energia com a Revolução Industrial.